Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dizia Jesus ao chefe dos fariseus que eu tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus, que deve ser continuamente manuseada por nós, a tal ponto de criarmos uma familiaridade com ela, nos ensina sempre coisas utilíssimas, até mesmo para a nossa vida prática. Olhem só, hoje valoriza-se muito, com a redescoberta da Bíblia, da Palavra de Deus, tão ao alcance de todos, valoriza-se muito aquilo que nós chamamos de a leitura orante da palavra. Usarmos os trechos da Escritura como material da nossa meditação, da nossa reflexão e da nossa oração, que tudo isso passa depois a fazer parte da nossa vida. Vocês estão pensando? Nosso corpo é aquilo de que se alimenta. Nós somos aquilo que comemos. Assim também, a nossa mente é aquilo que a alimenta. Ela vive daquilo que a nutre. Aquilo de que somos instruídos, eis o que a nossa cabeça usa para se alimentar. O que eu quero dizer é que se a nossa cabeça só se alimenta de ideias, valores humanos, muitas vezes tão imperfeitos, tão cheios de amoralidades. A moralidade quer dizer não tem compromisso com nada. Se a nossa cabeça se enche de notícias negativas, tudo isso passa a alimentar o nosso pensamento. Eu digo isso para ressaltar a importância, então, da leitura orante. Ora, se a nossa cabeça se alimenta da palavra de Deus, ela viverá por causa da palavra de Deus. O conteúdo, o sumo, substância da palavra há de ditar o nosso comportamento, porque nós vivemos e agimos a partir daquilo que está sendo ditado pela nossa cabeça. E hoje a palavra nos instrui a esse respeito e nos faz entender que o amor, que a caridade, que o bem, de que nós somos capazes e devemos realizar, não deve ser feito por causa simplesmente das pessoas. A motivação dos nossos bons atos, a motivação da nossa caridade não pode ser
o puro humanismo. É isso que Jesus está querendo dizer quando justamente fala que se nós fizermos as coisas só para as pessoas que podem nos recompensar, nós estamos como que perdendo tempo e jogando os nossos merecimentos fora. E nós notamos isso bem no fundo, quando ele diz: pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, então serás bem-aventurado, porque eles não podem te retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Todo amor, todo bem de que formos capazes deve ser feito sempre por causa de Deus. Ele é a motivação maior, Ele é a causa maior, Ele deve ser o fundamento da nossa caridade, do nosso bom agir, da nossa generosidade, justamente porque eles não têm condições de nos recompensar, pelo contrário, muitas vezes até trabalhando com os pobres, com os necessitados, podemos nos decepcionar se a nossa ação não for ungida pelo amor de Deus, porque justamente, coitados, tantas vezes são feridos, são magoados, em raiva da sociedade, das pessoas, das injustiças, que quando alguém se aproxima deles, até para fazer o bem, são justamente aqueles que eles atingem. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos hoje celebrando São Carlos Borromeu, esse pastor da nossa igreja. Ele desde criança aprendeu a amar Deus e também educado pela sua família a entender que o amor de Deus correspondia também ao amor humano. Assim, amar Deus e estimar as pessoas, a tal ponto que foi se desenvolvendo na vida deste jovem, de uma família de posses, de uma família nobre, uma família de eclesiásticos. O tio dele foi papa, de tal modo que ele então foi entendendo o sentido de servir a humanidade, de fazer o bem e, sobretudo, trabalhando pelo restabelecimento da igreja. Eram tempos difíceis, Martinho Lutero se rebelando contra a igreja, e não deixava de ter suas razões, seus motivos, porque de fato era um tempo muito difícil para a igreja. O jovem Carlos entendeu isso e conduziu-se no caminho da igreja, caminho de Deus. Ordenando-se padre, ele então dedicou-se extremamente a fazer ser aplicado na reforma da igreja aquilo que o Concílio de Trento havia determinado, ou seja, a instrução do povo cristão, o bom testemunho, o exemplo dos padres, a reforma dos conventos, a presença do bispo junto do povo. Tudo aquilo que àquela altura estava um pouco desorganizado, Carlos entendeu ser importante fazer funcionar essas determinações. E como era de família influente e muito bem preparado, não demorou a ser feito bispo da maior diocese, ainda hoje a maior diocese do mundo, é a Arquidiocese de Milão. E assim ele fez. E como precisava de pessoas que o apoiassem, e estando no início a nossa ordem dos Barnabitas, ele pegou logo os Barnabitas para o ajudarem.
no pastoreio do povo de Deus. E ele realizou tanto bem nesse sentido da reforma da igreja, que ainda hoje é considerado um dos maiores bispos que Milão já teve, depois de Santo Ambrósio. Mas tudo isso, nós poderíamos dizer, não foi mais do que obrigação dele, como bispo. Mas outros episódios fizeram completar a carreira de Carlos, sobretudo seu espírito de caridade para com os pobres. Para dizer em poucas palavras, meus irmãos, ele torrou todo o patrimônio que lhe era devido e de sua família para atender os pobres, e sobretudo porque se estava vivendo um tempo de pestes, aquelas pestes que matavam as multidões, especialmente os pobres. Ainda não tinham descoberto àquela altura a importância da higiene, ainda não tinham descoberto a vacina, ainda não tinham descoberto a penicilina. E as pessoas, como a gente aprende da história, como a gente vê nos filmes, morriam aos milhares. E ele então, havendo gastado todo o dinheiro da família, atendendo aos necessitados, apelou para os ricos, que não quiseram ajudá-lo, e ele então teve a dizer muitas coisas contra os ricos. E foi por isso que, tendo sido perseguido, o jovem Carlos foi maltratado, mas ao moverem uma grande calúnia contra ele e contra o seu trabalho, o próprio Papa Gregório VIII foi em defesa dele e disse: não é verdade isso que estão falando, são os ricos que querem defamar, porque ele botou a boca no trombone, dizendo que sobre toda a riqueza existe a necessidade de se utilizar também disso para o que hoje nós chamamos de responsabilidade social. Ele já dizia isso, Carlos. E trabalhou tanto que morreu jovem, 46 anos, já havia cumprido a sua trajetória. Meus irmãos, hoje quando nós temos a figura de um pastor assim tão estimado como a do nosso Papa Francisco, nós lembramos como o Espírito Santo sempre suscita na sua igreja figuras assim, valiosas, valorosas, que sabem mesclar a fé, a sabedoria com o amor, com a capacidade de servir as pessoas. O Espírito Santo nunca abandona a igreja. O Espírito Santo sempre faz com que surjam pastores para conduzir o povo de Deus. Vamos agradecer a Deus que sempre ama e demonstra o seu amor para com a igreja. Vamos pedir pelos nossos pastores aqui na Arquidiocese de Belém, Dom Alberto, Dom Teodoro e ainda Dom Vicente, que trabalham bastante. Vamos rezar pelos nossos párocos e vamos rezar pelo Papa, que pede com muita humildade: não se esqueçam de mim, rezem por mim. Vamos, meus irmãos e irmãs, prosseguindo a nossa celebração, oferecer a Santa Missa também na intenção dos pastores da Igreja. Eles são os continuadores da obra dos apóstolos. Um instante de silêncio para a nossa interiorização da palavra de Deus.